O título da minha ministração hoje é Família, o melhor projeto de Deus. Quem concorda com isso? Pode se expressar. Pode aplaudir. A família é o melhor projeto que Deus constituiu, amém? E por isso que o inimigo se levanta tanto contra as famílias. Essa igreja hoje ela poderia estar lotada, porque eu sei que o alvo maior do inimigo são as famílias, mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Então nós vamos começar aqui. Eu vou pedir para a Heloísa que está aí, Ana, põe para mim Ruth 1, do 1 ao 5. Ora sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, e um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimelec. E o nome da sua esposa era Noemi. E o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. E Elimelec, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe. O nome de uma era... Tá certo? E o nome da outra era Ofra, não é isso? E o nome da outra era Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilion também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e o marido. Podem se assentar. O que nós acabamos de ler aqui foi que Noemi teve a sua família toda destruída. Vocês podem imaginar como essa mulher ficou? Ela perdeu sua esposa primeiro, depois ela perdeu seus únicos 2 filhos. E ali ficaram somente as suas noras. Só que eu não sei se aqui todos conhecem a história de Noemi. No passado, em referência na Bíblia, quando um filho morria, a esposa era tomada pelo outro filho. Porém, no caso de Noemi, ela perdeu seus 2 filhos. E aqui a Bíblia não fala a idade dela, mas provavelmente ela já era de idade mais avançada. Então, ela perdeu seu esposo e ela perdeu seus 2 filhos. Isso quer dizer o quê? Que ela não poderia gerar outros filhos para dar para suas 2 noras. E ela estava sozinha. Então, ela chamou suas 2 noras, conversou com elas, explicou o que estava acontecendo e falou para que elas fossem embora, para que elas voltassem para casa dos seus pais, porque ela não tinha mais o que oferecer para ela. Seu marido havia falecido e os seus filhos. Porém, órfã foi embora. Mas Ruth falou: não, eu vou ficar com a senhora. Aonde a senhora for, eu vou ficar junto com a senhora. E aí, Deus ele começa aqui a trabalhar de novo na vida de Noemi. Porém, ela não vê isso, né? Deus ele começa o quê? A restituir a família de Noemi. Ele começa de novo a restituir, ela estava sozinha, porém a sua nora falou que ia ficar junto com ela. Põe para mim agora, 1 Ruth 16, 17. 1, 16, 17. E Ruth disse: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres eu morrerei, e ali sepultada que façam-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte vai me separar de ti. Então a Ruth, ela decidiu o quê? Seguir a sua sogra. Eu acredito, parafraseando nos tempos, Noemi não expulsou nada. Ela falou: então vamos comigo, tipo, sozinha eu iria, mas já que você quer ficar comigo, né? Então o que acontece? Ela decidiu ir para Belém. Só que a dor acompanhava ela, e é entendível. Porque há momentos na nossa vida que nós questionamos a Deus. Nós questionamos se verdadeiramente Deus ele vai fazer, se nós somos merecedores dessa dor, se não vai mudar. E eu acredito que ela estava nesse jeito. Só que
Noemi esqueceu que Deus tinha um projeto na vida dela e tinha um projeto de família na vida dela. E as duas decidiram ir para Belém, né? Sem expectativa. Eu acredito que Noemi deveria ter mudado o semblante do seu rosto. Noemi deveria ser uma mulher apagada. Mesmo que a nora tentasse alegrá-la, ela acreditava que viria só coisas piores. Muitas vezes a gente acha que quem aqui luta pela família? Quem aqui está buscando por alguém? E quando a gente começa a orar, parece que o negócio está pior. Eu que digo, eu posso falar que eu tenho umas histórias assim. E a gente esquece que Deus importa todas as coisas, mas a gente costuma olhar só para o que nós vemos. Mas a Bíblia não, mas em Hebreus não fala que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos e esperamos. Mas a gente tem a mania, tem esse costume, nós vamos perder isso de olhar só para o que está acontecendo. Coloca no versículo 20. E aí nesse caminho que a Noemi estava indo, ela vira e ela fala assim. E ela lhes disse, não me chameis de Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso me tratava muito amargamente para comigo. Para muitos aqui não sabem, Mara significa amargo. Então, a dor dela era tão grande que ela queria até mudar o nome dela, a alegria dela. Ela já não aceitava mais o que Deus tinha para a vida dela. Ela acreditava que era tipo, eu trazendo para hoje, acredito que ela achava que mais um tempo Deus se faria a vida dela. Ela não tinha mais expectativas. Ela achava que aquilo dali seria o fim e acabou. Né? Porque a gente, e isso não é só especificamente na Noemi, muitas vezes nós somos assim. E elas foram para Belém. Lá em Belém, elas chegaram no lugar, foram às ruas e elas não tinham nada. E aí, ela lembrou de um primo que ela tinha lá, que era o Boaz. Coloca para mim Ruth 2, 1 e 2, por favor. E Noemi tinha um parente da parte de seu marido, um poderoso homem de riqueza, da família de Elimelec, e o seu nome era Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir agora até o campo para colher espigas de cereal, após aquele em cujo olhar eu acharei graça, e ela lhe disse, vai minha filha, né? A Ruth não, até o 2. Aí a Ruth conversa com a sua sogra e fala para que ela queria ir lá buscar, olha só. Eu acredito que Noemi tinha uma casa boa, uma boa esposa, agora ela o quê? Ela vive das sobras, né? Porque se a gente for ver na Bíblia, ela vai lá pegar, né, colher aquilo que sobra para eles. Né? E mesmo com toda a sua tristeza, a sua nora tenta fazer ele, não, eu vou lá, eu faço. Se vocês forem entender, trazendo para o contexto, hoje Ruth não é mais nora. A Ruth tomou o lugar de filha. Né? E você vê como Deus já tem tratado aí. A Noemi não lembrava, mas a Noemi tinha um primo rico. Né? Fala que ele era uma pessoa um sacerdote de boa feição. E Deus ele já estava ali, ó, fazendo as coisas, só ela que não entendia, porque ela estava mais focada na sua dor. E lá, eu não vou ler toda a referência, mas ele fala que Boaz ele olhou para Ruth de um modo diferente. Boaz ele decidiu cuidar dela, ele facilitou algumas coisas para ela pegar mais mantimentos para levar para Ruth. Né? Você vê que tudo isso tem um cuidado de Deus. Põe para mim agora 11 e 12. E Boaz respondeu e lhe disse, já me foi completamente mostrado tudo que fizeste para sua sogra, desde a morte do teu esposo, e como deixaste o teu pai e a tua mãe, e a tua terra natal, e vieste a um povo que outra horas não conhecias. O Senhor recompense o teu trabalho, e um galardão pleno te seja dado da parte do Senhor, Deus de Israel, debaixo de cujas asas tu vieste confiando. Ou seja, uma história que tinha tudo para dar errado, Deus já está colocando a mão. Deus já está começando a mexer. Por quê? Porque o Senhor vai na frente já mudando as histórias. O que acontece? Ele já sabia quem era Ruth. Ele já achou graça na Ruth, por quê? Porque vem e entra também que nós chamamos da fidelidade que ela teve com a sua sogra.
Ela poderia ir embora, ela poderia conhecer outra pessoa, mas ela ficou. Por causa desse gesto, o Boaz, que ele se agraciou da presença dela. Ele facilitou algumas coisas para ela. Põe para mim agora no versículo 20. E Noemi disse a sua nora: bendita seja ele do Senhor, que não retirou a sua benevolência, nem dos vivos e nem dos mortos. E Noemi lhe disse: o homem é nosso parente chegado, um dos nossos parentes próximos. Ou seja, quando Boaz olhou para Ruth, e ela foi comentar com a sua sogra, ela se lembrou que aquele rapaz era primo próximo. Ou seja, Deus já estava começando a trabalhar na família, Deus já estava colocando as pessoas certas. Porque se a gente trazer pela lógica, nunca que Boaz ia olhar para Ruth. Tinha quem estava fazendo isso? O Senhor. Mas infelizmente Noemi ainda estava falando o quê? Mais pessoa preta do que Deus estava fazendo ainda e iria fazer muitas outras coisas sobre a vida dela. E eu acredito que aqui a Noemi ela não entendia ainda o que Deus ia fazer. A Noemi ainda não tinha expectativa do que Deus ia transformar ainda a vida dela. Porque infelizmente a dor ainda era muito grande. Mas Deus já estava mexendo, Deus já estava restituindo, né? Deus já estava tratando, né? Muitas vezes nós somos uma Noemi. Deus ele começa a transformar nossas famílias, Deus começa a trazer, por exemplo, aqui na grande maioria dos casais, às vezes a mulher insiste tanto para o marido vir. O marido vem uma vez, já é o começo, dá glória a Deus. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas, que pode reconstruir família. Só que a Bíblia diz que nenhum milagre é feito sem o quê? Sem oração. Sem joelho no chão e boca no pó. Então, quando eu ajoelho, quando eu dobro o meu joelho para orar, eu vou falar: ai Deus, abençoa aquele miserável lá que ele precisava. Não. Você tem que profetizar. Você tem que abençoar. Por exemplo, muitos aqui sabem, eu passei por uma crise muito grande no meu casamento em 2016. Em nenhum momento eu murmurei, eu questionei, eu estou no altar do Senhor, na obrigação. Eu não questionei, tem algumas pessoas que me acompanharam, a bispo, algumas outras pessoas. Quantas pessoas não acreditavam? Não, essa é besta. Porém, eu acreditava que Deus fez. Porque a família era minha, então eu tinha que sair, tinha que bater retirada no diabo. Mas a gente questiona muito a Deus, a gente quer que Deus faça no momento certo do modo que a gente quer. E às vezes não vai ser assim. Às vezes Deus vai restaurar a sua família do modo que Ele quer. Porque o modo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E às vezes, muitas vezes, eu falo isso aqui no altar, Deus vai mandar primeiro a gente, para depois mudar a família. E muitas vezes a gente fica fazendo barganha com Deus. Mas por que Deus? Eu sou tão boazinha. Se você fosse tão boazinha, você estava passando por isso. Não é verdade? E eu falo, eu tive um problema muito grave, mas eu sei que uma parte da culpa do que eu passei era minha. Porque muitas vezes nós achamos que nós vamos para a igreja, porque nós temos cargo, nós somos santos e nós não somos. Às vezes nós somos pior do que aqueles que estão lá. Porque muitas vezes a gente, em vez de orar pelo aquele que da nossa família, a nossa não tem jeito. A gente vê aí a Lete quase a família, quase a igreja inteira é a família dela. E ela chegou sozinha aqui. E se ela questionar, não, minha família não tem jeito não. Muito chique, gente. Eu tomei na taça, hein? Obrigada, Senhor. Estou no caminho certo, olha, gente. E aí o que acontece? Você precisa se focar no que você quer, mas na restauração da sua família. E muitas vezes é difícil, é um tempo, mesmo porque a Bíblia diz que um dia para nós é como 1000 anos para Deus e 1000 anos como um dia.